Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vim falar rapidinho sobre anamnese e exame físico que fazem parte do histórico de enfermagem ou coleta de dados, que é a nossa primeira etapa do processo de enfermagem. Então você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu lançar vídeo novo e roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que o que eu tô falando aqui não é uma forma única, não é um padrão de realizar anamnese e exame físico. E isso aqui é um geral, é uma base do que a gente tem que aplicar nessa primeira etapa do processo de enfermagem. Então, é claro que se você estiver numa unidade muito específica, você vai direcionar o seu exame físico, a sua anamnese, para o foco da sua unidade. E eu já vou deixar como dica para vocês também utilizar algum livro, alguma base para realizar esse roteiro de anamnese e exame físico que você for fazer na sua aula, aí na sua faculdade, no seu curso, que seja. Então, eu utilizei como base o livro que foi proposto, né, quando eu aprendi anamnese e exame físico pelo professor, que é esse livro aqui, Anamnese e Exame Físico, da Alba Lúcia. É claro que não existe só esse, existem muitos livros de anamnese e exame físico e eles explicam detalhadamente cada etapa desse processo que você vai fazer. E aqui no vídeo eu vou fazer um resumão dessa explicação para você. Começando então pela anamnese, que é a entrevista que a gente vai fazer com o nosso paciente. A gente tem que começar pela identificação do paciente. Então, o nome do paciente completo, idade, a profissão desse paciente, se ele é aposentado, estado civil, o diagnóstico médico ou a hipótese diagnóstica e também algum registro, algum documento ou número de registro desse paciente que ele possa ser identificado na unidade. Passando pela identificação, a gente passa pelo processo, então, de informação sobre a doença e tratamentos desse paciente. Então, se ele sabe o motivo da internação dele ou qual é o motivo da consulta, da procura da enfermagem, se ele tem algumas doenças crônicas, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele já teve câncer ou se ele está passando por tratamento de câncer, tratamentos e cirurgias anteriores àquela intercorrência, àquela consulta, e os fatores de risco desse paciente. Então, se ele é etilista, se ele é tabagista, se ele tem câncer, se ele faz uso de alguma medicação imunossupressora ou antineoplásica, se ele fez tratamento de quimioterapia, radioterapia, os medicamentos que ele faz uso em casa, quais são esses medicamentos, quantas vezes por dia ele toma, e os antecedentes familiares, se tem alguém hipertenso, diabético, histórico de câncer na família. Então, tudo isso a gente entra como informação de doença e tratamento do paciente. Passado por isso, nós vamos perguntar sobre os hábitos de vida desse paciente. Então, como é a moradia dele? Se é casa, se é apartamento, se é alugado, se é própria, se tem saneamento básico, como é, com quem que ele mora, quantas pessoas, qual que é a renda base dessa família. O cuidado pessoal não é uma coisa que a gente pergunta muito pro paciente, é mais a nossa observação. Então, a gente vai observar se esse paciente está asseado, se ele está limpo, se ele está com roupas limpas, se tem falta de limpeza em algum lugar desse paciente, se o cabelo está limpo, se as unhas estão limpas e cortadas, como está a higiene bucal desse paciente. E é uma coisa que a gente vai observar, não vamos tocar porque essa parte do exame físico. Vamos perguntar para ele: qual é o hábito de banho? O senhor toma banho quantas vezes por dia? Quais são essas vezes? Antes de eu ir trabalhar e quando eu chego do trabalho. Isso a gente vai anotar também, que é muito relevante. E como é a atividade de trabalho desse paciente? Se ele é aposentado, se ele trabalha em pé, se ele trabalha sentado, se ele fica dentro da empresa, se ele sai por diversos comércio. É relevante também perguntar sobre a atividade de sono do seu paciente. Então, se ele tem insônia, se ele tem dificuldades para dormir, se ele se sente sonolento durante o dia, se ele tira cochilos à tarde, durante o dia, e quantas horas ele dorme por noite, é uma base que a gente precisa saber também para poder direcionar o nosso cuidado de enfermagem. Precisamos saber do paciente em questão de exercício físico, se ele pratica alguma atividade física no seu dia a dia, se vai à academia, se faz natação, quantas vezes por semana ele faz essa atividade física ou se ele não faz nenhuma atividade física.
Vamos perguntar então para o paciente como é o hábito alimentar dele, quantas refeições ele faz por dia, a quantidade de comida que ele ingere em cada refeição e o que é que ele come. Se ele come carne vermelha, peixe, frango, se tem verduras, se tem fruta, a quantidade de suco que ele ingere junto com essa refeição e como é esse suco, né, se é industrializado, se é natural, se ele tem o costume de beber água por dia e quantos litros mais ou menos por dia ele ingere, se ele ingere muito café, né, após as refeições ou durante o dia. É importante a gente saber todas essas coisas do paciente e sempre buscar detalhes que ele possa falar, não só, faço 3 refeições por dia, café, almoço e janta, mas saber o que ele come realmente, se ele tá tendo hábitos saudáveis de alimentação. Importante saber também como é a eliminação urinária e intestinal desse paciente. Então, quantas vezes urina no dia, se tem alguma urgência, se tem incontinência, né, não consegue segurar o xixi, ou se não sente o xixi saindo e quando vê já fez, né, na roupa. Quantas vezes ele defeca durante o dia. Então, o senhor faz cocô quantas vezes por dia? Como é esse cocô? Se ele é constipado, às vezes o paciente vai falar pra você que ele não faz cocô todo dia, ele faz uma vez por semana, né? Tem gente que faz até mais. E é muito importante saber hábitos tanto alimentares quanto de eliminação urinária e intestinais do seu paciente. Fora isso, se o seu paciente for mulher, é importante perguntar sobre o ciclo menstrual e a quantidade desse ciclo, né? A duração e a quantidade do ciclo menstrual da mulher. Importante também perguntar para tanto mulher quanto homem como é a atividade sexual desse paciente. Se ele está satisfeito, se ele tem uma vida sexualmente ativa, se ele tem feito exames, se ele se previne, como ele se previne nas suas relações sexuais. E além dessas coisas que a gente pergunta para o paciente, é muito importante a gente pensar no lado psicossocial do paciente. Então, vamos perguntar como que é a interação social, se o senhor consegue fazer amizades com mais facilidade, se ele prefere ficar sozinho, se ele se adapta, como é a adaptação dele a lugares novos, se precisar mudar de casa, de cidade, como ele reage a adaptações. Então, como ele reage aos seus problemas, se ele não consegue resolver problemas sozinho, se ele sempre pede ajuda de algum familiar, ou se ele fica muito em dúvida em questões, se ele tem muitas dúvidas de como resolver algum problema do seu dia a dia, como é o apoio espiritual desse paciente. Então, se ele tem alguma religião, se ele segue alguma fé, ou se ele só busca fé em momentos mais difíceis, ou se ele não tem fé nenhuma também, a gente precisa pensar nesse lado humano, psicossocial do paciente mesmo. E como é o suporte financeiro dessa família. Então, se é um paciente que ele tem convênio, ou que ele tem condição de arcar com algum medicamento, algum tratamento que não tenha no SUS, ou que seja de difícil acesso. Então, é muito importante saber também para a gente propor medidas que estejam dentro das condições financeiras e psíquicas desse paciente. E em relação à anamnese, é um resumão, claro, não falei tudo super aprofundado. Vocês podem procurar o livro que eu indiquei aqui para vocês no início do vídeo, ele vai estar explicando cada processo, tem modelos, né, de anamnese para se fazer. E ou aí pela internet, qualquer outro livro, é claro. E para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi esse vídeo em 2 partes. Então essa primeira parte é da anamnese, a do exame físico, você pode clicar aqui na descrição, vai estar o link, ou aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar aqui vai estar o link do vídeo para exame físico também. E aí não fica muito cansativo. Então, um beijo, assiste o do exame físico para continuar a sua primeira etapa do processo, né, gente?